Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por mais uma noite estamos aqui adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja, os que estão aqui presentes, né? Os que estão em casa também. Vamos, nesse momento, adorar o nosso Deus aí juntamente conosco aqui na igreja, tá bom? Primeiro hino que nós vamos cantar vai ser Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Essa é a nossa primeira música dessa noite. Amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. O próximo hineto é Quão formoso és. Maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. E vamos estar cantando nesse momento. Quão formoso és.
aumentar um pouquinho aqui. Obrigado. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, palmas, louvem ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Podeis assentar. Irmãos, boa noite. A graça, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós queremos agradecer a presença de cada um dos amados irmãos e pedir a Deus, se tivermos mais alguém que esteja a caminho, que o Senhor esteja guardando nesta trajetória até aqui a casa do Senhor. E aqueles que não poderão estar conosco por diversos motivos, que o Senhor também os guarde e também sintam a alegria da presença do Senhor em suas vidas. Quero agradecer a você também que está nos acompanhando nessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, também de toda a sua família. E alguns rápidos avisos, nós vamos logo passar a celebração da ceia do Senhor. Nós, nas quartas-feiras, nós estamos nos encontrando a partir das 19h30, nessa parte de baixo, no salão embaixo, para um período de oração. Então todos estão convidados e apresente o seu pedido, pode colocar no grupo da igreja ou mandar por alguém antecipado ou durante
esta programação e nós estaremos orando. E eu, para essa última quarta, fiz uma lista muito grande, né? Então, há muitos pedidos de oração e o Senhor, Ele nos dá a garantia da sua resposta. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Nós temos certeza. E nós temos que suplicar ao nosso Deus, porque Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades, mas Ele quer que nós apresentemos. Ele assim pede, né, que nós apresentemos nossas necessidades, nossos pedidos, nossos agradecimentos. E eu comparo como o pai que quer sempre ter uma boa comunicação com o seu filho. Embora ele está sempre olhando, né, cuidando do seu filho, sabendo que de um modo geral o seu filho precisa. Nós, pais, né, nessa vida, nosso Deus, Ele sabe minuciosamente todos os detalhes, tudo quanto nós precisamos, mas Ele quer que nós apresentemos a Ele. E nós estamos também fazendo algumas visitas, estamos agendando de acordo com o dia, horário que a pessoa pode, né? Então nós vamos fazendo visitas, eu, pastor Paulo, outros irmãos, estamos fazendo as visitas. E desse modo, né, nós vamos passando por esse período que no princípio era de um intenso isolamento, agora nós estamos voltando. Primeiro tínhamos que cumprir aí a meta de apenas 30% do espaço físico, depois aumentou para 40%, agora para 60%, e nós temos certeza, em nome de Jesus, que não haverá mais essas limitações, não é? Passará esse tempo, e nós estaremos com mais irmãos presentes, tá? E com aquela satisfação de abraçar o nosso irmão, estender a nossa mão, abraçar o nosso irmão, cumprimentá-lo como sempre nós cumprimentávamos, né? Então que Deus esteja nos fortalecendo nessa caminhada, estejamos firmes, tá, irmãos? Vamos continuar firmes na presença do Senhor. O Senhor, Ele nos criou para o seu louvor. Domingo que vem, nós teremos uma obrigação como cidadãos, né, de votarmos. É importante que nós estejamos orando pelas nossas autoridades que lá já estão, por essas que poderão ser eleitas, né, prefeitos, também vereadores. Que Deus abençoe muito essas vidas, que Deus nos dê instrução, que nós, naquele momento, saibamos como cumprir nosso compromisso como cidadão. E a Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades constituídas. Que Deus assim nos dirija, que Deus nos abençoe. Irmãos, nesse momento eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, e hoje nós vamos fazer a celebração da ceia de um modo, como já fizemos uma vez, né? Nós não teremos os irmãos aqui auxiliando para levar aqui os elementos, mas no momento propício eu vou orientar a igreja, os irmãos farão assim uma fila, estarão passando aqui, pegando, depois eu passo para os nossos irmãos aqui dos instrumentos, e o rock pode levar para alguém ali em cima, né? Mas os irmãos que estão aqui estarão fazendo uma fila e pegando, e assim vamos celebrar a ceia do Senhor. Irmãos, e estamos preparando, temos 2 candidatos já para o batismo, estamos planejando, se tudo der certo, para o dia 20 de dezembro, estamos vendo aí o encaixe das programações, e outros que ainda não vieram para participar, né? Um domingo sim, um domingo não, das 5 às 6 da tarde. Então podem vir, ainda há tempo para você se preparar para o cumprimento desta ordenança. Temos 2 ordenanças, o batismo e a ceia, tá? Então damos esta oportunidade a você. E mesmo que você não tenha decidido pelo batismo, queira participar, pode participar, tá bom? Você é livre nesse sentido aí da participação. Domingo sim e domingo não. E a EBD está acontecendo todos os domingos também das 17 às 18 horas. Desculpe, irmãos, eu fazer mais esses avisos enquanto os irmãos estavam encontrando esta referência de 1 aos Coríntios no capítulo 11. Eu vou pedir aos irmãos que puderem para se colocar em pé, nós vamos fazer esta leitura, depois estaremos orando. 1 aos Coríntios, no capítulo 11,
de 23 em diante, nós temos aqui a palavra do Senhor nos trazendo a seguinte orientação: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela grandeza, soberania, autoexistência que só o Senhor tem, pois só tu és o único Deus verdadeiro, que nos alcançou com o teu grande amor, com a grande misericórdia, nos transportando das trevas para a tua maravilhosa luz, nos dando a salvação, perdão dos nossos pecados. Nesse momento, ó Deus, que celebramos a ceia do Senhor, conforme a ordenança do Senhor, nós, ó Deus, de um modo muito especial, novamente, com os nossos corações gratos, por sermos alcançados por esse favor imerecido. Muito obrigado, Senhor, porque só através de Jesus Cristo podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a salvação, a absolvição, ó Deus, da condenação eterna. Muito obrigado, ó Deus, somos gratos por este momento tão especial nas nossas vidas. Nós oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E aí nós temos, irmãos, uma das ordenanças, que é o batismo. Outra é temos duas ordenanças. Uma é o batismo e a outra é a ceia, não é? O batismo, quando nós fazemos com convicção, uma vez só. Nós nos batizamos, simbolizando morte para o mundo, vida para Cristo. E a celebração da ceia do Senhor é da vontade do Senhor, que nós a celebremos até que Ele volte. Anunciais a sua morte, né? Dessa forma. Então, em cumprimento e com prazer e com alegria, e até tendo esse exemplo também do nosso Mestre, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, assim fazemos. Que Deus assim nos abençoe nesse momento, e convidamos a você que está em comunhão com Deus, com a sua igreja, para participar. E o louvor agora vai nos orientar em alguns cânticos, e os irmãos podem fazer assim uma fila, os que vão participar, podem vir de lá, pegarem aqui e voltarem para os seus assentos, tá bom? Podem fazer isto agora. E no 123. Isso, 123 do Cantor do Cristão. Cantor Cristão. Se dá para projetar aí, é melhor também. Seu Deus hoje estão. Pode pegar.
alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. E nestas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém, irmãos. Todos que estão participando pegaram, não é? Faltou alguém? Todos pegaram. Irmãos, eu vou pedir. Falta um ali, né? Pedir para os irmãos ficarem nesse momento em pé. Os que puderem. Pode ir abrindo, irmãos. Podem abrir para facilitar, né? Temos aqui, irmãos, os dois elementos, né? Apenas simbolizando. Um simboliza o corpo de Cristo. O cálice simboliza o seu sangue, que foi ali derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, para purificação, claro que mediante o arrependimento e confissão por parte de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, e eu quero novamente orar. Ó Deus bendito e eterno, muito obrigado por esse momento que tens concedido a nós. Obrigado, ó Deus, porque fomos alcançados por esta graça redentora. Nós, ó Deus, podemos nos purificar, podemos nos aperfeiçoar e podemos, ó Deus, nos santificar com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a partir do momento que tínhamos reconhecido cada um de nós como pecadores perdidos e necessitávamos do teu perdão. Obrigado a Deus por esta ação nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, tomando o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei. Comamos, irmãos. Amém. E tomando o cálice, ele diz: esse é o cálice da nova aliança que nós firmamos com o nosso Deus, que é só através de Jesus Cristo. Em memória de Cristo, bebamos. Amém, louvado seja o nosso Deus. Esses cálices são descartáveis. Os irmãos podem deixar nos bancos, depois serão recolhidos. Irmãos podem sentar.
E vamos cantar então a última estrofe deste hino. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sin decisão de lavado, mais algo que a neve serei. Irmãos, eu quero nesse momento, se o irmão Pedro estiver já preparado, o irmão Pedro estará louvando ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu não ia louvar, mas aí eu vou louvar o homem rico, né? Porque quando eu falo desse louvor, eu penso no evangelismo. E que a salvação é dada para quem quer. Então Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Então quando fala do homem rico, eu podia ser rico de arrogância. É a letra do hino, né? E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente não quer ter essa riqueza da arrogância. Pode soltar o hino. Cristo não se compra, porque Ele é o comprador.
pastor, né? Muito obrigado. Irmãos, é assim, né? Louvado seja o nosso Deus. Ele estende a oportunidade de salvação a todo aquele que o buscar, né? E devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Ele diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Buscar no Senhor, Ele está de braços abertos, Ele não lança fora a ninguém que vá até Ele, pela sua grande misericórdia, o seu grande amor. Nós só podemos ser salvos pelo grande amor e misericórdia do nosso Deus. Não é pelos nossos méritos, não é? Cristo pagou o alto preço. E por isso, irmãos, faz sentido o nosso encontro aqui. Nós estamos aqui juntos para louvarmos ao nosso Deus. Ele nos criou para o seu louvor. Irmãos, essa é a ocupação mais importante nas nossas vidas. Temos diversos outros compromissos, mas a ocupação mais importante, quando nós nos ocupamos em louvarmos ao nosso Deus. Esse tempo aqui é um tempo precioso. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso segue, irmãos, para toda a eternidade. As demais ocupações, têm o seu valor, mas elas ficam por aqui mesmo, né? Mas louvarmos ao nosso Deus é uma atividade, é uma ocupação que nos seguirá para toda a eternidade. Agradeça a Deus por esse privilégio, né? Eu tenho sempre agradecido a Deus. Quão pequenos somos, falhos, né? Com natureza pecaminosa, mas o grande amor do nosso Deus nos alcança e nos dá o privilégio de nós o adorarmos. Irmãos, no pós-lúdio, quero pedir para a equipe de louvor reforçar o agradecimento aos nossos visitantes, tá? É motivo de muita alegria recebê-los, mas seus nomes serão mencionados, né? Como alegria em recebê-los. Que Deus esteja abençoando muito aos amados. Irmãos, nesse momento, eu quero passar a palavra para o pastor Paulo, que vai nos trazer a mensagem que Deus tem colocado no seu coração. Pode vir aqui à frente. E hoje, logo após o término do culto, peço a todos os membros da igreja permaneçam mais um pouquinho. Nossa irmã Edilene vai fazer um acerto de uma atividade, tá? Que Deus assim abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Deus abençoe. Irmãos que estão aqui na igreja, os que estão em casa. E agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu quero convidar os irmãos para lermos Gênesis, capítulo de número 50. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, quero parabenizar os diáconos da igreja, né? Irmão Ferreirinha, 90 e alguma coisa, pronto, 92 anos, e está aí, firme, né? E os demais irmãos, que Deus possa abençoar o corpo diaconal da igreja. Gênesis 50. Esse acho que não é daqui, não. Nós vamos ler dos versos 14 ao 26. Deus tem um futuro extraordinário para nós. Gênesis 50, 14 ao 26. E depois disto, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e de nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto,
mandaram dizer a José: o teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos e prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele, a casa do seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fará transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. Então Deus tem planos extraordinários para todos nós. O livro de Gênesis é maravilhoso, na verdade toda a Bíblia, né? E essa história de José é emocionante. É uma das mais belas histórias da Bíblia. Dificilmente um cristão não tenha lido e se emocionado, se comovido com a história de José, porque ela é uma história real. É uma história que retrata as nossas próprias vidas em várias fases. É uma história que nos conforta, nos mostra o relacionamento de Deus com o ser humano. É a história de José que faz acrescentar em nós a certeza de que Deus tem um futuro extraordinário para cada um de nós. E o nosso futuro está nas promessas de Deus. Deus fez algumas promessas para o Jacó e para o seu pai Isaque e para o seu avô Abraão, e agora essas promessas recaem sobre a vida de José. Permita-me resumir um pouco a vida de José. A vida de José tem 4 fases, representada por 4 túnicas. A primeira fase da vida de José é quando ele completa seus 17 anos e o seu pai lhe dá a primeira túnica, chamada então a túnica da adolescência. Ela é uma túnica toda florida, ela é uma túnica que representa o carinho, o amor, o cuidado, a dedicação que o pai Jacó tem com José. E nesta fase da vida de José, desta primeira túnica, ele ainda é inexperiente, ele é um jovem, é um moço, ainda não tem tanta experiência na vida e passa rapidamente esse período em sua vida.
O segundo período da vida de José é o da túnica, em que ele chega até a casa de Potifar. É a túnica do serviço. José chega aos 18 anos e fica na casa de Potifar até seus 25, 27 anos de idade. E essa túnica do serviço representa a sua experiência, o seu crescimento como um homem, como um profissional, como alguém digno de confiança. É a túnica que Potifar dá a José o direito dele administrar toda a sua casa, todos os seus bens. E José, com esta túnica, neste período, vai adquirindo as grandes experiências da sua vida. Por um dado momento, por um problema momentâneo em sua vida, por uma injustiça, José é preso e tem que vestir a túnica da cadeia. É a túnica da prisão. Uma túnica que traz junto consigo um período de muito sofrimento, um período de muita agonia, um período de incertezas, um período de lamento diante de Deus. Mas em nenhum desses momentos, na sua prisão, José deixou de servir a Deus. José deixou de confiar em Deus. José deixou de acreditar no futuro extraordinário que Deus teria para a sua vida. José não se desesperou. José não desacreditou nas promessas de Deus. José não ficou reclamando da situação que ele passava naquele momento. José soube se colocar debaixo da potente mão de Deus. E na última fase da sua vida, vem a túnica da vitória, quando ele é não só liberto, mas vai ser reconhecido e conduzido ao palácio de Faraó. E ali Deus o honra, e este período é o maior período em termos de tempo na vida de José. A túnica da vitória que o Faraó dá a José, ela tem um período de cerca de 80 anos. Porque José vai ao Egito com 17 anos, morre com 110, ele vive 93 anos no Egito. Desses 93, mais de 70 anos é o período em que Deus mostra a vitória que Ele mesmo, Deus, preparou para José. Então, esse é um breve relato sobre a vida de José. E a história de José termina aqui no capítulo 50, onde nós lemos, que relata a morte de José. Mas isso não quer dizer que o nome de José iria ser esquecido. Isso não quer dizer que a história de José iria ficar para trás. Isso não quer dizer que José seria simplesmente esquecido pelas suas gerações futuras ou até mesmo pelo povo de Israel. Não, pelo contrário. Os exemplos de José, a postura de José, a honra de José e principalmente sua fé inabalável em Deus, a comunhão que José tem com Deus, serve como base para entendermos que o nosso futuro está sempre nas mãos de Deus. Agora, para termos um futuro, irmãos, extraordinário na presença de Deus, é necessário que haja arrependimento sincero. Observe que o arrependimento coloca cada pessoa, cada um de nós, qualquer pessoa, no fluir das bênçãos de Deus. E arrependimento, irmãos, não é simplesmente a pessoa chorar. O choro faz parte do arrependimento. Mas o arrependimento mesmo é aquela postura da pessoa mudar, da pessoa tirar da sua mente e da sua vida
as coisas que atrapalham ela crescer e ter uma confiança plena em Deus. Veja o que está acontecendo aqui. Nos versos 15 e 16, vai nos mostrar que os irmãos de José, até agora, estavam ainda afetados por um erro que eles cometeram lá no passado. Venderam seu irmão, causaram prejuízos a José, e isto trouxe a eles uma amargura, trouxe a eles um peso em suas consciências. E eles passaram todo esse tempo achando que José estava morto, achando que José não existia mais. E isso foi causando neles esta rejeição. Eles não se desculpavam, eles entendiam que iriam ter que carregar esse pecado até a sua morte. Até o dia que eles descobrem que o grande homem do Egito, que a segunda pessoa no reino todo do Egito era José, seu irmão. Mas veja só, irmãos, eu até comentei na escola bíblica dominical hoje, assuntos não resolvidos, situações que causam desconforto, precisam ser acertadas, precisam ser resolvidas. Porque quando o Jacó morre, os seus irmãos, então, com aquela culpabilidade, com a mente cauterizada, com o peso chamado, em nosso meio nós chamamos de peso de consciência, eles começaram a conversar entre si e disseram o seguinte: agora nós estamos perdidos. Certamente José, que é a segunda pessoa no reino do Egito, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, e ele está zangado conosco, ele está com raiva de nós, ele carrega em si este direito, e com certeza ele só está esperando o nosso velho pai morrer, e o pai morreu, Jacó morreu, e agora nós estamos perdidos, porque José vai se vingar de nós. Mas Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha em nós, para que nós possamos perdoar aquele que se arrependeu de algo que cometeu. E eles chegam diante de José e acham que José vai penalizá-los. Eles acham, irmãos, esse encontro aqui demorou 23 anos. Foram 23 anos de sofrimento na parte de José, e 23 anos de sofrimento com os outros irmãos, porque eles não imaginavam o que estava para acontecer. O futuro só pertence a Deus, isto é, eles acharam que tinham cometido um mal, e de fato cometeram. Eles não levaram em conta, o sofrimento que José poderia ter no Egito. Alguns deles até queriam a morte de José, mas por causa do irmão mais velho que os aconselhou, eles então resolveram vender para uma companhia de ismaelita, e José vai ser levado para o Egito, e nós já conhecemos essa história. Mas os dois lados estão prejudicados. O José com a saudade, querendo voltar para ver o velho pai, para ver o outro irmão que nasceu, para rever os seus irmãos, mas não podia. Ele não podia se revelar, o momento ainda não era aquele. Deus estava preparando, Deus estava trabalhando dos dois lados, do lado de José, do lado dos irmãos de José, do lado do velho Jacó, para chegar o momento deles poder se reencontrar e ver as maravilhas que Deus fez na vida deles. Então, Deus tem para nós um futuro extraordinário. E nesse futuro, nessa jornada de José, na minha jornada, na sua jornada, entra o perdão. Olha só que coisa interessante. Perdoar quem nos pede perdão é muito fácil, muito simples. Só que a Escritura, e aqui nesta passagem de José, nos mostra que o correto é perdoar aquele que não pediu,
não pede e não pedirá perdão. Tem pessoas que não conseguem pedir perdão. E tem pessoas que não conseguem dar perdão. Mas o texto está nos dizendo que, independente da posição do outro, nós precisamos. Se você foi afetado, se você foi desprezado, se você foi ridicularizado, se você foi ofendido, se você foi magoado, se você foi prejudicado, se você teve alguma demanda, Deus então está nos ensinando através desta passagem que não se devolve o mal com o mal. Pelo contrário, Jesus nos ensina que se combate o mal é com o bem, e neste caso aqui é com o perdão. O perdão deve ser dado para aquele que não merece. Aliás, perdão para quem merece não existe. Eu não merecia ser perdoado por Jesus. Você não merecia ser perdoado por Jesus. Nós não valíamos nada, mas Jesus, por amor, por graça, por misericórdia, nos perdoou. Então, no texto nós também aprendemos que o perdão precisa ser dado para aquela pessoa que talvez na nossa mente, no nosso conceito, não mereça. Pois é, justamente esse que precisa ser perdoado, porque nós achamos que ele não merece. Só que Deus não faz acepção de pessoas, e Deus ama a todos. Não só ama, como Deus perdoa todas as pessoas. Então José nos ensina aqui uma grande lição. Ele perdoou os seus irmãos. Quando seus irmãos chegaram diante dele, ressentidos, preocupados, com medo, talvez pensando, agora nós vamos ser escravos dele, nós vamos sofrer, porque nós o magoamos, nós o prejudicamos, nós atrapalhamos o desenvolvimento da sua vida. Olha o transtorno que ele passou durante esses 23 anos. Nós estamos perdidos, porque agora ele vai se vingar. E a resposta de José foi a seguinte: não, meus irmãos, na verdade vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Se é uma verdade, e é a pura verdade, Deus tem o poder, Deus tem a capacidade, Deus tem a soberania, Deus tem a condição de transformar qualquer coisa de mal que alguém intente contra mim, contra você, em bem, em bênção, em coisas que vão glorificar o nome de Deus. Há muito tempo atrás eu ouvi uma pequena história, e a pessoa contou que na época de Jesus, quando Jesus caminhava com os discípulos, ele saiu para uma aldeia e deixou os discípulos serrando uma madeira. É uma história. E 2 discípulos com o serrote, serrando esta madeira, pararam por um tempo. E aí diz a história que o inimigo chegou e viu os dentes do serrote todo reto, e disse assim: já que o mestre deles não está por perto, já que Jesus está ausente por algum tempo, eu vou atrapalhar a vida desses 2 apóstolos, e eu vou virar um dente para um lado, um dente para o outro, e eles não vão conseguir cortar esta madeira, intentando o mal na história contra os 2 apóstolos. E eles voltaram depois de ter tomado a água, e quando eles voltam a serrar, o serrote cortou ainda melhor, porque estava travado. E quem mexe com madeira sabe o que eu estou dizendo. Serrote travado é igual a manteiga na madeira. Ou seja, o inimigo pode intentar o mal. Ele tentou isso durante toda a trajetória do povo de Israel. Ele tentou isso na época de Jesus. Ele tentou isso na igreja primitiva. Ele tentou contra a igreja ao longo da história. Ele tenta nos dias de hoje. Ele tenta atrapalhar a sua vida. Ele tenta atrapalhar a minha vida. Ele tenta nos prejudicar. Mas fique certo, fique ciente que todo mal que alguém intente contra mim, contra você, Deus transforma este mal em bem. Porque Deus não é injusto.
Em Deus não há injustiça. Então, esse futuro extraordinário nas mãos de Deus requer também o perdão e o perdoador. E José soube muito bem fazer isso. Outra coisa, para termos um futuro extraordinário nas mãos de Deus, é necessário que nós sejamos consolador daquele que te feriu. Olha que missão difícil que a Bíblia nos dá. Olha que missão difícil, e eu tenho certeza, você já passou por isso, eu já passei por isso, todos nós temos essas vivências na nossa jornada de vida. Ou seja, alguém que te prejudicou, alguém que te feriu, alguém que tramou alguma coisa contra você, mas a Bíblia, nesse texto de José, está ensinando a você que nós precisamos pacificar, nós precisamos animar o outro, nós precisamos querer a paz do outro. José se tornou um consolador para os seus irmãos. José os chamou e disse: Deus tomou as rédeas da minha vida. Eu simplesmente resolvi servir a Deus com toda a integridade de coração, disse José aos seus irmãos, e disse a eles: pois neste período Deus me abençoou sobremaneira, como vocês sabem, como vocês viram, e Deus me colocou aqui para sustentar não só a minha família, mas sustentar também vocês, abençoar também vocês, abençoar o nosso velho pai Jacó, como foi abençoado até o último dia de sua vida. E mais do que isso, Deus me colocou aqui. Esse é o diálogo que José está tendo com os seus irmãos. E disse: Deus me colocou a mim aqui para que eu abençoe o mundo inteiro. Então, nós aprendemos aqui com José que nós precisamos ser abençoador do outro, que nós precisamos consolar o outro. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, verso 20, ele vai dizer o seguinte: se o teu inimigo, ele está falando de inimigo, e eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar: você não tem inimigo. Eu não tenho inimigos. Nós só temos um inimigo em comum, que é o diabo. Esse é nosso inimigo. Você e eu podemos ter algum tipo de demanda, podemos ter algum tipo de problema, que já não é correto, mas pode ser, nós somos humanos. Mas inimigo, eu te garanto, você não tem. E você também não é inimigo de ninguém. Mas Paulo, para exemplificar a capacidade do cristão, a consciência do cristão e a vida espiritual que um cristão tem diante de Deus, Paulo, lá em Romanos 12, 20, diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás para si brasas, no sentido espiritual. Bênçãos de Deus virá sobre a minha e sobre a sua vida quando nós agimos desta maneira. E é por isso que José está agora na situação que ele está, na posição que ele está, porque José, ao longo da sua vida no Egito, ao longo dos seus sofrimentos na prisão, ao longo do seu serviço ao faraó, José não ficava remoendo, não ficava trazendo para dentro de si aquele ódio, aquela sensação de que, irmãos, nós somos seres humanos. José até sentiu um pouco disso. José tentou se vingar dos seus irmãos, mas Deus disse para ele: esquece o que aconteceu lá atrás, porque eu te abençoarei aqui no Egito de uma maneira extraordinária. E José então esqueceu daquilo e pôde ser esse abençoador para os seus irmãos. José está me ensinando que eu, que você, que nós precisamos consolar aquele que de alguma maneira nos afetou. O texto ainda me ensina que eu preciso reconhecer as mãos de Deus
sobre a minha vida. O texto nos mostra que se tem alguém que precisa influenciar a minha vida, é Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre influenciadores, principalmente nos dias de hoje. Quando você liga a televisão ou entra na internet, está cheio de influenciadores hoje, né? Influenciador digital, influenciador na área da saúde, influenciador na área da estética, influenciador na área dietética, influenciador na área de vestimenta, não é? No guarda-roupa, influenciador para tudo. Está cheio de pessoas. E não pense que o mundo cristão, não pense que a igreja, que os crentes estão livres de influenciadores. Na igreja eles chamam-se coaching. E pensam que é coisa nova. Irmão Marcos, pensam que é coisa nova. Coaching, irmão, existe desde 1830. Surgiu na Inglaterra. O termo coaching significa aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que dá uma instrução que vai formar pessoalmente um grupo de pessoas segundo os parâmetros deste coach, que seria um mestre, que seria um líder. Então o coaching, você pode acessar lá a internet, você vai ver desde 1830 na Inglaterra, surgiu lá a figura do coaching. É por isso que, de fato, alguns jargões populares são verdadeiros, né? Não existe nada novo, tudo se transforma. E hoje, na igreja, tem a figura do coaching. Acredita, irmãos? Recentemente, por eu lidar com muita gente, dar aula em alguns lugares, um dia alguém me convidou, falou: ô pastor, você não quer ser coach? Eu falei: meu irmão, eu não cuido nem de mim direito. Como é que eu vou poder influenciar o outro? Como é que eu vou poder? Porque na igreja, muitas denominações, muitos grupos, principalmente esses grupos muito modernos, em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de ouvir a palavra da pregação, em vez de vir à escola bíblica dominical, em vez de ouvir o pastor dar um conselho, em vez de estar agrupado aqui com os irmãos na igreja, ele vai atrás do coaching. Porque o coach é o mentor dele, o coach é que vai orientá-lo, o coach é que... E depois a coisa não dá certo. Sabe quem é o nosso verdadeiro coach? É Jesus Cristo. Sabe qual é o nosso verdadeiro parâmetro? É a palavra de Deus. Nós não precisamos de influenciadores. Nós não precisamos, sim, de um conselho, sim, de uma ajuda, sim, até de uma reprimenda. Mas eu estar dependente, tudo que eu for fazer, e é assim que funciona essa questão do coaching na igreja. Veja, eu comecei falando das influências, e estas influências é para que nós possamos entender que, na verdade, nós temos que estar nas mãos de Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que depender de Deus, e não de pessoas que se acham melhor do que os outros. O negócio de coach pode funcionar no mundo profissional, mas eu posso lhe garantir, no mundo espiritual, no mundo cristão, na vida daquele que teme a Deus, não funciona. Porque cada um de nós somos igreja, corpo, mas simultaneamente somos independentes, interpessoais. E o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de comunhão, mas também um relacionamento pessoal. Portanto, ninguém pode nos dizer o que devemos ou o que precisamos fazer, porque nós temos nas nossas mãos as Escrituras. O que eu estou querendo dizer é que no mundo lá fora, as pessoas até podem ser influenciadas, e que depois não vai dar muito certo. Eu posso dar exemplos. Quantas vezes você não tem ligado a televisão ou não tem acessado a internet, e aí você vê lá alguém que foi na influência de outro, que uma mulher que colocou botox nos lábios e que colocou silicone no corpo todo, e daqui a pouco vai ver, há uma rejeição, há problema, essa pessoa fica defeituosa, essa pessoa fica com problema, o resto da vida, se decepciona, investiu, gastou, e agora não tem aquilo que ela queria.
Quantas pessoas se dizem influenciadores digitais, e quando você vai ver a vida, quando você vai ver a postura, não tem nada a ver com a realidade daquilo que ele vive, com o que ele está falando lá com os seus grupos. O que a Bíblia está nos dizendo é que o conselho maior, o seguir melhor, é seguir a Deus e a sua palavra. Então, para encerrar, o mundo preocupa-se com o externo. As pessoas que querem ser influenciadas e deixar-se influenciar por outros estão à procura. Nós estamos, irmãos, no século, na virada, nós estamos em 2020. Parece que falta muito, mas não falta não. Daqui a pouco está virando um outro século. E este século foi denominado como o século da beleza física. As pessoas estão atrás do exterior, estão atrás do corpo belo, estão atrás do peso ideal. Não estou dizendo que não devemos nos cuidar, tem que se cuidar, é necessário. Mas as pessoas estão exagerando, não fazem mais as coisas naturais, estão atrás de uma perfeição. E esta perfeição não existe, enquanto nós temos que aprender que Deus se preocupa com o nosso interior, Deus se preocupa com a nossa alma, Deus se preocupa com o nosso coração, Deus se preocupa conosco, Deus tem prazer em nos ver felizes. Você pode estar até um pouco mais gordinho, como eu, mas estou feliz. Você pode estar até com alguns cabelos brancos, eu tento disfarçar passando uma pomada, mas está feliz. Nós podemos ter qualquer problema em qualquer área da vida, mas estamos felizes com Deus. Enquanto as pessoas estão tentando preencher seu exterior, José está nos ensinando nesse texto que é necessário preenchermos o nosso interior. É necessário darmos lugar para a mão de Deus atuar. José nos ensina, para encerrar, que é necessário encorajar outras pessoas a vencer na vida. José, por 2 vezes, disse aos seus irmãos no texto que nós lemos: não temais, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Eu não vou fazer nada contra vocês. Tranquilize os vossos corações. Nós precisamos encorajar as pessoas que possam estar passando por uma situação de desajustes. Nós precisamos encorajar as pessoas dizendo que a luta pode não ter acabado, mas a vitória está nas mãos de Deus. Nós precisamos encorajar as pessoas através da palavra profética de Deus, que nos garante a vitória no final. Jesus diz: aquele que permanecer firme até o fim será salvo, e a vitória da vida eterna está garantida, porque foi Jesus quem prometeu. E nós precisamos crer na soberania, na promessa. Isso é uma promessa de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que para termos a nossa vida extraordinária nas mãos de Deus, em comunhão com Deus, é necessário nós confiarmos e encorajar o outro também a andar com Deus. José encerra sua reunião com os irmãos, o diálogo com os irmãos, dizendo o seguinte: Deus ainda fará um novo mover na vida de vocês. José está dizendo: eu estou para morrer, eu vou morrer, e depois da minha morte haverá um novo mover de Deus na sua vida. José está dizendo aos irmãos: Deus vai visitar vocês, eu passo desta para outra, mas a casa do nosso Pai, que são vocês. O que José está querendo dizer é o seguinte: vocês agora vão dar continuidade, vocês vão terminar de criar os seus filhos, e a Bíblia vai dizer que José teve a oportunidade desses
mais de 80 anos no Egito, para ser mais exato, 93 anos de vivência no Egito. A Bíblia diz que José viu os filhos de Manassés, os filhos de Efraim, os filhos dos filhos deles, e ainda os sustentou durante todo esse tempo. E José vai dizer aos irmãos: fiquem firmes, agarrem-se a Deus, deixe de lado essas coisas menores e concentre-se no poder e nas promessas de Deus, porque Deus vai visitar vocês. Meus ossos vão ficar aqui numa tumba, mas quando Deus, pelo seu poder, visitar vocês e tirar vocês daqui, eu tenho um pedido a fazer ainda em vida. Que maravilha, irmãos. Que fé, que exemplo, que confiança em Deus. Porque Ele diz: eu vou morrer, mas não quero que meus ossos fiquem aqui para sempre. Quando vocês forem para a terra que Deus prometeu aos nossos ancestrais, ao nosso Abraão, ao nosso Isaque e ao nosso velho pai Jacó, quando vocês forem para lá, levem os meus ossos para lá. Está registrado em Hebreus, capítulo 11 e verso de número 22. Lá está escrito que pela fé, próximo da morte, José profetizou a saída dos filhos de Israel do Egito e ainda deu ordem acerca dos seus ossos. O que eu aprendi nesse texto e quero repassar aos irmãos concluindo: esse é o caminho. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Precisamos nos arrepender quando necessário. Precisamos perdoar quando necessário. Precisamos consolar quando necessário. Precisamos reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida. E precisamos encorajar outras pessoas a vencer os seus medos, a vencer os seus problemas. E por último, temos que esperar em Deus um novo mover para chegarmos à vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e fique certo, Deus tem para você um futuro extraordinário. Deus abençoe. Irmãos, enquanto estava ouvindo a mensagem, estava pensando duas coisas. O homem, ao longo do seu tempo de existência, ele tem buscado: o que ele precisa e o que lhe faz feliz. E aí, irmãos, às vezes ele tem buscado no mundo. O mundo pode lhe dar, mas não dar como Jesus nos dá. Jesus, ele é completo. Ele nos dá o que nós precisamos e tudo aquilo que pode nos fazer feliz. Então, que Deus seja louvado por isso, por essa providência. Tudo Ele nos concede, o que precisamos e aquilo que pode nos tornar felizes. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu quero dar oportunidade aos irmãos para trazerem seus dízimos, ofertas, e eu vou cantar, só eu mesmo vou cantar um dos nossos hinos. Hoje é noite de ceia, né? E há mais um hino que traz a mensagem de ceia. Então, enquanto eu estiver cantando, traga aqui a sua contribuição, a sua oferta ou mesmo o seu dízimo. Traga seu dízimo, sua oferta enquanto canto. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá um coração, alegria
alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu, é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar nesse momento e aí a equipe de louvor fará o pós-lúdio. Os irmãos não esquecendo, todos que são membros, de permanecerem mais um pouquinho. A irmã Edilene tem que fazer um acerto de uma atividade. Nós vamos convidar os irmãos que puderem para ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Deus porque a Tua palavra, ela nos apresenta exemplos tão maravilhosos daqueles que confiaram nos planos do Senhor, na direção do Senhor, na providência do Senhor. A Tua palavra, ó Deus, nos instrui em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque tudo quanto nós necessitamos e tudo quanto pode nos fazer felizes, mesmo em meio às lutas e tribulações e situações, tudo alcançamos em Jesus Cristo. Obrigado a Deus por essa providência maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado por essas contribuições também, Senhor. Ó Deus, abençoe aquele que tem dificuldades nesse tempo que estamos vivendo, talvez sem o seu emprego, talvez mesmo tendo o seu emprego, mas com a alta dos preços, ó Deus, com dificuldades, um desequilíbrio na sua vida financeira, nos colocamos diante do Senhor, pois Tu és o dono da prata, do ouro, de todo o universo, Senhor. Mas nós Te louvamos, porque o cuidado do Senhor não tem faltado sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem ainda permanecer, e a irmã fará também o agradecimento, né? Aos nossos visitantes. Sim, vamos conhecer nossos visitantes, né? Nós temos os irmãos da Igreja da Graça, isso, né? Claudomiro, levanta a mão para eu saber quem é o Claudomiro. Seja bem-vindo, irmão. Antenor, o irmão Antenor, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe, tá? E a irmã Marinete, Deus abençoe, tá, irmã? Estamos muito felizes com a presença dos irmãos aqui na casa do Senhor, tá? Deus abençoe. Também já é da casa, né? Maria Elaine, muito obrigada, tá, Elaine? A Stephanie também já é da casa, Deus abençoe. E a irmã da Stephanie, Ana Clara, né? Deus abençoe também, tá? Assim vamos estar dando continuidade ao nosso culto, cantando o último hino dessa noite. Assim como o pastor Paulo pregou sobre José, eu estava ali pensando, José, ele tinha uma paz imensa em seu coração. Ele não olhava as circunstâncias, ele não olhava o que se passava do lado dele. E ele tinha aquela paz bem serena, bem
tranquilo. Eu acredito dessa forma, assim como cristã, os irmãos também como cristãos. Então nós temos que praticar essa paz, como José praticou lá atrás. Ele não olhava as circunstâncias. Então a mesma coisa nós, não vamos estar olhando o que está em volta de nós, vamos estar olhando para o nosso Deus. Assim como José creu no Deus de Jacó, vamos estar crendo nesse mesmo Deus e pedindo a Ele forças e graça para vencer nesses dias maus. Deus abençoe, irmãos. Esta paz que eu sinto em minha alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Deus abençoe, irmãos. Abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus, tá? Boa semana. Esse é o último ano. Tenham uma ótima semana.